Vamos dar continuidade fazendo mais algumas substâncias, fazendo a massa molecular, tá? Então veja só, existe uma substância H3PO4, cujo nome é ácido fosfórico. Ela é fabricada por H3PO4, então H vale 1 na tabela, P vale 31 e o oxigênio vale 16. Daí eu pego a quantidade de átomos de cada elemento, multiplico e somo, dá 98. 98 gramas por mol é o mol do ácido fosfórico. Mais um exemplo, eu tenho C2H6, é uma substância chamada etanol. Veja, eu tenho 2 carbonos, cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 6, né, que está do contrário, mas dá 30 gramas por mol. 30 gramas por mol é o mol do etanol. Tá? Esses números, essas massas atômicas, não é para decorar. Isso é fornecido em exercício, é fornecido em prova. Você tem, na tabela periódica, você tem isso tranquilo. Então, não é para decorar. A tabela periódica tem uma série de informações. Existem uma quantidade muito grande de informação. Isso não é para decorar, isso é para ser consultado, tá? Veja, vamos pegar agora o caso de uma molécula cuja fórmula ela contém parênteses. Então, o que eu preciso fazer? Eu costumo fazer abrindo parênteses, fica mais fácil para entender. Então, veja, é nitrato de cálcio, CaNO3 duas vezes. Então, vamos abrir esse parênteses. Eu tenho 1 para o nitrogênio vezes 2 dá 2. 3 para o oxigênio vezes 2 dá 6. Então, nitrato de cálcio, na verdade, é um CaN2O6. Tá? Aí eu vou na tabela, acho os valores e multiplico, fazendo a soma dá 164. 164 gramas por mol é o mol do nitrato de cálcio. Mais um exemplo. Eu tenho sulfato de cromo. Tem parênteses? Tem. Então eu vou abrir. Vou abrir esse parênteses. O S é 1 vezes 3, dá 3. O O é 4 vezes 3, dá 12. Eu vou na tabela, acho que o cromo vale 52, como tem 2, dá 104. O S é 32, eu tenho 3, dá 96. O oxigênio, 16 vezes 12, 192. Somando todo mundo, 392. 392 gramas por mol. Muito bom. Agora vem um conceito muito importante, que é o número de mol. O número de mol, representado por N minúsculo, é a relação entre massa e mol. Massa de uma amostra que eu tenho sobre o mol da substância que compõe aquela amostra. Então veja alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha 4 gramas de cálcio. Eu quero saber o número de mols. O número de mols é a massa. Qual é a massa? 4 gramas, dividido por 40, que é o mol do cálcio. Então, isso dá 0,1, ou seja, 1/10. Tá? A água. O mol da água, a gente já calculou na aula passada. O mol da água é 18. Suponha que eu tenho uma amostra de 90 gramas. Então, num copinho eu tenho 90 gramas de água. Quantos mols eu tenho ali? Simples, 90 dividido por 18, eu tenho 5 mols. Então, alguém que tome 90 gramas de água pode dizer que está ingerindo 5 mols de água. É a mesma coisa. Massa de H3PO4, suponha que eu tenho 130 gramas. Veja, 1 mol do H3PO4, que a gente até calculou aqui, é 98. Então, 130 dividido por 98 dá 1,33. Então, eu tenho um pacotinho de 1,33 mol. O CaNO3, que é o nitrato de cálcio, suponha que eu tenho um pacote de 400 gramas e eu quero descobrir quantos mols eu tenho ali dentro. Simples,
400 dividido pelo mol, que a gente até calculou aqui, ó, 164. Faz a conta da 2,44. Então, eu tenho 2 mols, 44, quase 2 mols e meio, tá? Aí, vamos supor o oxigênio. O oxigênio 1 vale 16, como a molécula do gás oxigênio é diatômica, vai ser 32. Então, veja, suponha que eu tenho num cilindro 600 gramas de oxigênio. Qual é o número de mols? Só dividir 600 por 32, dá 18,75. Veja, e esse número de mol não tem unidade. Não tem unidade por quê? A massa, a unidade que a gente trabalha é grama. O mol também é grama. Aí simplifica, grama com grama não sobra nada. Ou seja, é um número adimensional. Não pode ter unidade, tá? Não é 5 gramas, não é 1,33 gramas, não. É simplesmente um número que não possui unidade. É um número adimensional. Muito cuidado com isso, e esse conceito é muito importante para no futuro a gente trabalhar com cálculo estequiométrico.